Aí eu até botei a câmera centrada em mim por causa disso. Pelo menos no meu, né? Não sei como é que fica no de vocês. Aí eu tenho que ficar me vendo enquanto eu falo. Bem, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje o dia está um pouco menos pior do que ontem, né? Enfim, é chato que a gente não está no IFIX, mas, enfim, vamos tentar pelo menos fazer isso uma experiência boa, né? E assim, eu... Enfim, eu falei para vocês, né, que eu acho que isso vai ser um curso experimental para mim, no sentido de que eu nunca dei um curso em que eu não tinha uns textos imensos e pesados e densos, né, para me apoiar na hora de montar ele, né? Eu acho que, enfim, eu acho que a ideia de comentar textos, aprender a ler, enfim, tudo isso é uma coisa bem... faz parte, né, da prática filosófica, enfim, é uma coisa que eu tentei fazer nas aulas presenciais, né? Mas, até por conta das situações excepcionais, eu resolvi, né, como eu falei, dar um curso diferente, né? E aí, até como exercício, né, para mim, para eu conseguir me orientar, eu tentei não assim escrever a aula, né? Na verdade, a minha ideia era meio que assim, bem, eu vou tentar tomar umas notas mais ou menos organizadas do, enfim, do que eu tô pensando, né, para preparar a aula. E aí eu acabei escrevendo um texto imenso, assim, né? Enfim, bom porque, enfim, a gente no mundo acadêmico está sempre procurando fazer coisas e se aproveitar delas depois, né? Mas depois eu posso até compartilhar, se vocês quiserem, esse texto, né? Que basicamente, então, a aula de hoje eu vou meio que partir um pouco dessas ideias que eu elaborei, que eram um pouco um misto de algumas coisas que eu já vinha pensando e também uma elaboração, um comentário de alguns e desenvolvimento de alguns trechos do texto da semana, que é o texto O Eu na Internet, da Gia Tolentino, né, que está nesse livro, né? É o Eu na Internet, né? Bem, esse texto, se vocês deram uma olhada nele, assim, eu acho que é um texto bem tranquilo de ler. Eu acho que, na verdade, a Tolentino escreve muito bem. Enfim, ela... Às vezes eu tenho a impressão de que ela não aborda assim a situação assim com a profundidade que eu gostaria, mas eu acho que também isso é um dos méritos do texto, porque ela está tentando mapear, assim, fazer um mapeamento inicial, que eu acho que ajuda muito, né, na tentativa de tentar entender, né, um pouco assim a desorientação. Minha gata resolveu aparecer aqui para fazer companhia. Mas assim ajuda a mapear um pouco a desorientação, né? Então, assim, e, gente, se eu ficar olhando para o lado, assim, é porque, enfim, eu tô olhando para minha cola, tá? Vocês não me achem esquisito. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para falar, até para retomar, assim, eu acho que isso é importante marcar, que, como eu falei, a ideia do curso é falar um pouco sobre, né, a desorientação que a gente experimenta, que a gente sente, né? E o papel da filosofia nisso. E é evidente que eu não vou dar conta de todo tipo de desorientação. Eu acho que tem muitos níveis de desorientação, né? Eu comentei, sobretudo, duas coisas, forças que eu acho que ajudam a gente a se desorientar, né? Que uma é, digamos assim, essas redes nas quais a gente está imerso, e também a, a estrutura, digamos assim, né, do capitalismo que precariza o nosso tempo. Mas, enfim, é impossível esgotar tudo, né? Então, assim, eu vou me focar aqui, né, como eu falei para vocês, na situação a partir das redes. E eu acho que uma das formas de investigar isso, de começar isso,
é a partir de digamos assim, de uma forma que eu acho que a Gia Tolentino vai elaborar no texto dela, que é o perfil da internet, né? Então, assim, eu vou deixar em suspenso, né, outros tipos de análise, né? Não quer dizer que elas não tenham uma utilidade, não quer dizer que elas não possam ser misturadas com a análise que eu vou fazer, mas eu acho que é sempre importante para a gente conseguir ver as coisas, a gente às vezes precisa fechar os olhos para as outras, né? Eu gosto muito do que um teórico, um marxista japonês que eu gosto, enfim, que eu sou muito fã, que é o Koji Karatani, que ele tenta fazer uma mistura esquisita. Eu já ia falar de Brasil com Egito, mas na verdade ele tenta ler o Marx junto com o Kant. E o que talvez seja uma espécie de mistura de Brasil com Egito. Mas uma coisa que ele fala que é interessante é que, bem, quando a gente vai ler o Marx, a gente vai ler um livro tipo Capital, enfim, um livro imenso, um absurdo, assim, uma empresa analítica, enfim, sem precedentes. Você lê aquele livro e as elaborações econômicas, enfim, tudo isso, e a impressão que você sai é que só existe econômico, o âmbito econômico. Só existe relações de trabalho, relações de exploração, a um ponto em que não tem nada o que fazer, né? É como se tudo tivesse delimitado ali e a gente está fudido. Mas uma coisa que o cara Tony Mark, que eu acho que é interessante, é que se a gente vai em outras obras do Marx, como por exemplo 18 de Brumário, a gente vê o oposto, assim. É um livro em que o elemento político irredutível à economia aparece. Então, o Karatani ele vai tomar como um princípio metodológico, a partir do Marx, a ideia de que a gente pode pôr entre parênteses certas coisas na hora de fazer certas análises, né? Então, o que eu quero fazer aqui é botar entre parênteses várias coisas e jogar a luz no perfil da internet, certo? E, bem, não estou aqui querendo exaurir o assunto, né? Enfim, como eu falei. E eu acho que mesmo isso, mesmo falando em termos de um perfil na internet, né? O que é um perfil, né? Isso tem uma variação interna, né? Enfim, eu vou comentar um pouco isso. Mas, só para afirmar também que, enfim, né, já é uma situação que é uma investigação que vai botar muitas coisas entre parênteses, né, vai se focar em uma coisa. E mesmo no que a gente vai se focar, eu acho que é um esforço ainda que, porque a gente está dando início a uma investigação, né, enfim, eu acho que é uma investigação que ainda está no seu começo, é natural que a gente acabe partindo de impressões, de hipóteses que podem se mostrar comprovadas erradas, enfim, que possam ser complementadas, né? Enfim. Eu acho que isso é uma outra coisa que é importante marcar, né? Que é o caráter tateante da coisa, né? Tem uma pessoa que fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala que, enfim, eu falei um pouco para vocês que eu tenho esse espírito meio socrático, platônico, né? Que eu adoto, e ele fala que bem, ele fala assim que a gente deve se acostumar, né? A pessoa que é socrática, né? Que tem essa inspiração, coisa assim, ela deve se acostumar com o ato de ser refutado, porque a prática filosófica, né? Enfim, ela é um pouco digamos assim, né? A aceitação de que a sua posição ela justamente vai ser transformada pela investigação na qual você se engaja, né? Então, assim, quando eu falo isso, né, é para marcar que não tem nenhum comprometimento assim absoluto assim com as teses iniciais que a gente vai abarcar, né? É apenas assim um ponto de começo, né? Eu acho que eu gosto desse texto da Tolentino porque ele dá esse solo, né? E outra coisa assim última, né, digamos assim, né, são elementos preparatórios para a aula de hoje, é que eu não quero passar a impressão, enfim, eu marco isso porque eu acho que é um tipo de erro que é muito fácil de cair, né? Enfim, mas eu não quero, de maneira alguma, dizer
que a situação que a gente se encontra hoje em dia, ela é construída e elaborada e organizada por causa de avanços técnicos, né? Eu acho que, nesse ponto de vista, eu sou bem, digamos assim, marxista, em termos metodológicos, no sentido de que eu acho que as formas técnicas são usadas e mobilizadas a partir das organizações, das formas de organização social, né? E só para isso não ficar assim muito no ar e no abstrato, eu gosto muito do que o Marx faz no Capital para falar sobre o avanço do maquinário na indústria moderna. O que ele fala não é que assim, a Revolução Industrial aconteceu por causa de uma revolução técnica, né? É uma coisa muito mais sutil. Ele diz que, à medida que o trabalho vai se organizando a partir da extração de mais valor, né? Enfim, aí tem 1 zilhão de coisas relativas a isso, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, mas a partir do momento em que o trabalho se organiza assim, né? O Marx vai dizer que, bem, descobre-se que a melhor forma de organizar o trabalho é de uma forma especializada. E aí, o que você começa a ter é que uma forma específica de organização social, ou seja, de organização de trabalho, acaba levando o trabalhador a agir de uma certa forma especializada. E aí a gente tem aquilo que a gente aprende, né, no colégio, né, que é tipo que o trabalhador vai fazendo uma coisa cada vez mais repetitiva, etc e tal. Mas o que é interessante nesse gesto é que é, é, evoluções técnicas, né, enfim, avanços tecnológicos já existiam, enfim, há muito tempo. Muitas coisas que estavam na Revolução Industrial já existiam na China, já existiam na Europa, enfim. Isso aí é uma coisa que a gente sabe que não foi inventada ali, né, as coisas assim, né? Mas o que tem de interessante é que, na medida em que o homem vai se tornando menos artesão, ou seja, menos uma pessoa que cuida do processo produtivo numa certa totalidade, e vai se tornando mais uma peça especializada, que é uma parte da produção, é como se o homem fosse transformando numa máquina. Mas aí é aquela coisa, se o homem vai se transformando numa máquina, aí é evidente que as máquinas vão poder substituir o homem, porque a máquina ela não tem as limitações fisiológicas, ou seja, corporais, que o homem tem, né? Então, o que o Marx fala é que, bem, não é que a tecnologia causa a passagem do método da manufatura, digamos assim, né, para a maquinofatura. É que o próprio desenvolvimento da força produtiva, ou seja, do trabalhador e a maneira como ele se organiza na fábrica, é que vai abrir espaço para que a tecnologia ocupe esse espaço, né? E aí isso vai gerar várias contradições, etc e tal. Estou falando tudo isso por quê? Porque eu não quero passar a impressão de que a internet é causa de qualquer coisa, né? Até porque justamente a internet pode ser utilizada de várias formas, né? As redes sociais podem ser organizadas de modos mais, assim, digamos, saudáveis do que elas são hoje em dia. A questão é que você tem uma série de estruturas sociais que condicionam esse uso, né? E aí eu acho que haveria toda uma investigação a se fazer, né? Mas que, pelo menos no momento, não é o caso, sobre por que isso surgiu, enfim, qual é a relação disso com o modo de produção atual, enfim, será que isso tem a ver com a indústria de publicidade, né? O foco em perfis, né? Porque, como dá para ver no texto da Tolentino, os perfis são sempre muito mercadológicos, né? Porque o que acontece com os nossos perfis, né, é que dados são coletados, né, a partir dos perfis. Mas, enfim, queria então deixar isso marcado, né, enfim, que apesar de talvez dar a impressão, porque às vezes eu vou passar sobre isso rapidamente, né, as causas, a rede social não é a causa, né, a internet não é a causa da forma como a gente se organiza hoje em dia, né, mas ela é talvez assim a forma como a gente tem se organizado e que a tecnologia meio que tem até amplificado um movimento que já estava em andamento, né? Então, assim, eu poderia dizer, talvez, que existe uma pré-história do perfil, né, que foi elaborado antes, né? Mas, enfim. Antes de começar, então, a comentar o texto do Tolentino, o início da aula, eu queria meio que... Enfim, o início da aula real, a gente estava na pré-história da aula. Queria pensar assim, algumas coisas que eu fiquei pensando a partir do texto, mas que não tem a ver diretamente, né? Então foi coisas que eu fui elaborando antes de entrar no texto.
Mas por que será que a Tolentino vai se focar nessa coisa do perfil pessoal, né? Que é o que ela fala no início, né? Bem, eu acho que isso é uma coisa que é interessante, porque quando a gente vai usar a internet, né, ela se estrutura, a gente precisa ter uma forma de acessar essa rede, né? Porque ela é uma rede, a gente, a ideia de que é um espaço geográfico, enfim, isso é uma coisa que, enfim, eu vi que tem, parece, alguns geógrafos que estão tentando ter uma visão crítica sobre essa ideia, né, de cyberespaço, porque você adapta rápido demais a metáfora do espaço, né, de que a internet tem regiões e tal, né, para uma estrutura que é qualitativamente diferente, né? Mas, enfim, mas independente de ser um espaço ou não, né, enfim, eu gosto de pensar que a internet é uma estrutura, né, de ordenação. Para a gente entrar nessa estrutura, é impossível abdicar de metáforas espaciais, é difícil pra caralho. Mas, enfim, para a gente entrar nessa estrutura, a gente precisa de um móvel, né? No sentido, eu sempre penso naquela coisa mais mocoronga, que é tipo assim, sei lá, você tá sei lá, isso aí tem tipo assim, qualquer feira, enfim, aqueles parquinhos de feiras assim, né, que tem aqueles brinquedos, que é tipo assim, né, você tá tipo o negócio fica girando, aí você fica dentro de uma cabine, né? Aí às vezes você pode levantar a cabine, enfim, aí é uma grande aventura, né? Mas por que eu estou mencionando isso? Porque, bem, para você entrar naquele brinquedo e ter aquela experiência, você não pode ter seu corpo, né, simplesmente acoplado naquilo. Você não entra ali. Você precisa entrar num certo móvel, que às vezes é uma cabine, que você senta e tal. Aí você faz o percurso pré-determinado no brinquedo, né? E é uma imagem muito mocoronga, mas assim, quando a gente entra na internet, eu acho que tem um pouco algo da gente entrar num, em alguma coisa, né? E a internet, se a gente olha para a sua história, né? E assim, bem, eu estou pensando tanto na minha história pessoal, né? Que, enfim, desde quando eu comecei a usar, que foi na metade dos anos 90, metade, enfim, final dos anos 90, ou seja, foi antes das redes sociais dominarem, né? Mas já um pouco antes disso, é, a internet se estruturava sobretudo por, né, listas de e-mails e fóruns, né? E depois das listas de e-mails e dos fóruns, a gente vai ter uma era que você vai ter, digamos assim, blogs, fotologs, e você também vai ter os aplicativos de mensagem, né? ICQ, Messenger, enfim, essas coisas. E aí só depois você vai ter assim esse momento, né, em que a gente tem as redes sociais, né, que meio que combinam várias das funções e das operações, né, que existiam nas formas anteriores, né. Mas tem uma coisa que eu acho que permanece nesse mecanismo todo, que é o fato de que você entra nesse mundo a partir de um perfil. E eu gosto da Tolentino falar do perfil, e ainda que ela não entre nessa história, mas mesmo o e-mail é uma forma de perfil no sentido de que ele é uma face, uma forma como você se apresenta nesse espaço, né? Então, assim, quando você tem um e-mail, né? E assim, não sei vocês, mas assim, se você faz um e-mail quando você é adolescente ou criança e você faz um e-mail quando você é grande, adulto, a tendência é você escolher um e-mail diferente, né? Eu sempre fui uma pessoa chata. Então, quando eu fiz o meu primeiro e-mail, era rafaelsaldanha@hotmail. Mas a minha irmã, eu lembro que o e-mail dela era tipo assim, Muri, porque o nome dela é Muriel, e ela é mais velha que eu, né? Muriel, Muricoben, sei lá, tinha um número qualquer, @hotmail. Ou seja, porque ela gostava de Nirvana, né? Enfim. E aí ela fez o e-mail dela tinha esse perfil, né? Mais tarde ela fez, né? murielsaldanha@gmail.com, né? Alguma coisa assim, né? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque na escolha do nome você já está dizendo alguma coisa, né? Você já está, de certa forma, atuando, né? Então, assim, para acessar e-mail, para acessar fórum, você tem que criar um perfil independente desse perfil ser, digamos assim, real ou falso, né? Ou seja, de você ser anônimo, das pessoas saberem quem você é ou não, né?
A diferença que a gente tem hoje em dia, né, e que eu acho que tem a ver justamente com a mudança da estrutura, é que os perfis que a gente utiliza, eles são cada vez menos anonimizáveis, né? É mais difícil você tornar os seus perfis anônimos, porque cada vez mais, bem, uma rede social como o Facebook, né, que é a rede hegemônica, a gente pode dizer, né, ela é uma rede que ela vai, enfim, lutar muito contra fakes, né, contra perfis falsos, que não sejam, digamos assim, personagens explícitos, né? Porque o perfil anônimo ele joga um pouco com, enfim, com você se mascarar, né? Então, assim, dizer que você é um perfil falso, né, que isso é um personagem, também é uma forma de você tirar a confusão, né, a máscara, né? E, bem, ok, isso aqui é real, isso aqui é falso. E se você, por exemplo, usa uma rede como o Twitter, que é uma rede que eu acho que é mais aberta para isso, você pode ter um perfil anônimo em que as pessoas não vão saber necessariamente quem você é, né? Eles não primam pela, digamos assim, igualdade entre o seu CPF e o seu perfil pessoal, como o Facebook, né? Mas, independente do Facebook, independente de você ter uma conta no Facebook, né? Por exemplo, eu não tenho uma conta no Facebook, né? Mas o fato de que eu tenho uma conta no Google e de que eu tenho uma conta na Amazon já me deixa absolutamente localizado na internet, né? Porque, assim, a conta que eu tenho na Amazon, ela é uma conta que está associada ao quê? Aos meus dados bancários, ao meu endereço, ao meu cartão de crédito, né? Enfim. Inclusive, assim, essa ideia de que essa demora para uma rede como a Amazon de oferecer pagamento em boleto, né? Enfim, e permitir e fazer a coisa tudo por cartão de crédito, né? É uma forma muito inteligente, né, de você associar, né, o CPF da pessoa, né, digamos assim, o CPF eu estou falando assim, né, a pessoa física, ao seu perfil na internet, né? Então, assim, é claro assim, que o perfil que você cria no seu e-mail vai ser diferente no perfil que você cria no fórum, né? E é claro também é, que, tipo assim, mesmo em redes sociais, você pode ter mais de um tipo de perfil. Mas o que eu quero marcar aqui, assim, até porque é uma análise assim meio de impressão, a partir de tipos que a gente vai elaborando, é que o perfil pessoal ele vai se estabelecendo cada vez mais como uma forma, digamos assim, hegemônica de lidar com a internet, né? Beleza. Então, assim, isso digamos assim, como é que a gente habita a internet? A gente habita a partir do nosso perfil, né? Não é a partir do nosso corpo material, é a partir de uma representação que a gente constrói em boa parte, né? Enfim, a gente que escolhe o nome, a gente que escolhe quais partes de nós a gente vai mostrar ou não. Claro que a gente não tem controle sobre tudo, mas tem esse caráter, digamos assim, criativo envolvido aí, né? E eu estava tentando elaborar um pouco assim essa coisa do perfil, né? Enfim, de novo, não são coisas que a Tolentino fala, mas são coisas que eu fiquei pensando a partir dela, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, porque assim, eu tenho, além de platonista socrático, eu também tenho uma veia muito forte espinosista, o que significa que como é que em que sentido eu sou espinosista? O Spinoza ele vai dizer que como é que a gente entende um corpo? Ele fala assim, a gente entende um corpo a partir dos movimentos que ele é capaz. Ou seja, um corpo é o que ele é capaz. E aí eu me perguntei, enfim, acho que depois vocês podem comentar se vocês concordam ou não, mas eu tentei reduzir e pensar bem o que um perfil faz, né? Quais são as ações que um perfil faz? E eu não sei se vocês sabem disso, mas os filósofos, eles geralmente têm eles adoram números específicos, né? Todas as listas que os filósofos fazem, geralmente elas vão ter o número um, o número 2, o número 3, ou alguma elaboração, ou 4, né? Mas o 4 acho que não. Mas, assim, é alguma elaboração do 1, 2 e o 3, né? Então, assim, bem, o que é o 1? É o todo, né? O 2 geralmente é a primeira divisão que você pode fazer. E o 3 geralmente é, tipo assim, bem, a partir dessa divisão, o que eu extraio dela, né? Então, é o terceiro elemento, né? E qualquer outra operação de números em filosofia,
vai ser alguma mistura de 1, 2 e 3, né? Inclusive, eu me lembrei que o Badiou, ele tem um texto muito interessante que ele vai tentar ler a análise, ou seja, a prática psicanalítica, a partir do número 0, do número 1, do número 2, do número 3 e do número 4. É bem divertido enquanto exercício. Mas, enfim, como eu não consigo fugir muito a essa regra, do 1, 2 e do 3, eu pensei, ok, tem 3 ações possíveis. E, assim, foi um número assim, que eu inventei. Assim. 3 ações possíveis, e foi um número extraído assim do quê? Do que você pode fazer nos perfis do Twitter, que é a rede que eu mais frequento. Né? O que você pode fazer no Twitter? Você tem 3 opções. Você pode dar uma curtida, você pode dar um retweet e você pode responder. São 3 ações, né? E aí eu pensei, bem, essas 3 ações, elas também existem no Facebook, né? Você comenta, você compartilha e você dá like, né? Aí eu pensei, pô, mas será que dá para elaborar isso um pouco mais? Aí eu pensei na Amazon, que porque eu acho que tem 2 grandes redes sociais no momento, né? Facebook e a Amazon, né? E a Amazon é uma rede social, eu acho, mas enfim. Rede social no sentido marxista, né? No sentido de que são relações sociais que estão operando ali, né? Apenas fetichizadas, né? A gente acha que a gente está vendo os livros que a gente gosta, porque a gente gosta, mas na verdade é porque zilhões de pessoas também clicaram naqueles livros e aquilo foi apresentado como se fosse o nosso interesse, né? E não é, né? Mas enfim. O que você pode fazer na Amazon também? Você pode... como é que é? Eu até anotei aqui para não esquecer. Mas na Amazon você pode... Eu anotei? Será? Será que eu fui esperto? Ou será que eu fui burro? Ah, sim. A gente vê os produtos, ou seja, a gente dá testemunho da sua existência, a gente compra os produtos, que para mim é a versão da Amazon de retweets e compartilhamentos. Por quê? Porque você está reproduzindo aquilo, só que na sua vida material, né? Aquilo que está na rede é reproduzido na sua vida material. E a outra coisa que você pode fazer é reagir. Ou seja, você comenta sobre o produto, seja na loja, seja com pessoas, enfim, é a reação sua ao produto. Então eu peguei essa análise muito elaborada e muito exaustiva, assim, vocês veem que assim que eu fui para todos os grupos, que eu li todos os assuntos possíveis, para dizer que tem 3 tipos de ação que a gente pode fazer enquanto um perfil. A gente pode analisar, a gente pode reproduzir e a gente pode produzir. Tá? Então, a análise é o quê? É a leitura, né? Ou a curtida, digamos assim. Né? A reprodução é o assentimento àquilo que você leu. Né? As pessoas amam falar, não quer? Retweet não é endosso. Mas eu acho que se a gente lê o texto do Freud sobre a negação, a gente vê que tem algum tipo de endosso, sim. Tá? Enfim, não é um endosso, às vezes, assim, concordando, né? Mas aí já é uma mistura e tal. E você tem, por fim, você tem análise e reprodução, e aí você tem produção, né? E a produção, ela é o quê? Ela é uma reação, né? Um comentário. Pode ser um comentário, digamos assim, que não está respondendo a nenhum outro comentário, mas quando você vai lá e manda uma mensagem, você está reagindo a alguma coisa, né? Você está exprimindo. Então, eu fiz essa análise muito exaustiva, tipológica, e perguntei o que o perfil pode, né? E aí, como o Spinoza diz, né, eu vou falar, não sabemos ainda o que o perfil pode, né? Porque ele fala, não sabemos o que um corpo pode, porque a gente não tem como dar conta de todas as possibilidades de um corpo. Mas a gente pode, pelo menos, pensar essas 3 operações básicas, que muitas das coisas que a gente faz são apenas recombinações delas, né? Ou seja, se eu pego uma coisa assim, sei lá, eu quero fazer coisa bem boba, tá, gente? Eu não quero dar um retweet na pessoa porque eu não quero dar engajamento nela. Então, o que eu faço? Eu tiro um print e comento, né? Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou misturando 2 formas, né, de coisas, né? Enfim, só um exemplo completamente besta, mas para dizer que eu acho que essas operações, né, elas, enfim, explicam muito do que a gente faz, né? Enfim. E assim, essa operação do que um corpo pode, por que eu acho que ela é interessante? Porque as redes sociais, como eu falei, elas são apenas assim o momento mais recente de uma longa história de existência nas redes, né? E aí, assim, se eu fosse, digamos assim, um marxista, digamos assim, né,
não preciosista, né? Mas assim, se eu tivesse confiança suficiente para dizer não, assim, porque eu sempre me sinto, eu amo Marx, eu leio e tal. É que nem minha relação com a psicanálise. Eu amo, mas eu tenho medo, sabe? Tenho medo porque eu sempre tenho medo de falar as coisas erradas, porque eu acho que o marxismo e a psicanálise eles são ambientes que têm as suas regras próprias que são diferentes do campo científico acadêmico, né? O marxismo, porque você tem o elemento de militância, que faz com que os critérios, né, de leitura e de avaliação sejam diferentes, e a psicanálise, porque você tem a clínica, né? Então, assim, eu sempre me sinto meio inseguro nesses ambientes, né? Mas se eu fosse um marxista, digamos assim, seguro, eu falaria que as redes sociais, elas são o que o Marx chama de o processo da passagem de uma subsunção formal para a subsunção real. Né? Que é isso? Né? A subsunção formal é quando você tem, assim, digamos assim, os critérios do capitalismo, ou seja, orientando o mundo do trabalho. Né? Ou seja, você vai ter as relações de trabalho e aí você vai querer extrair valor delas. Né? A subsunção real é o que acontece quando, bem, o valor já é extraído dessa forma, e aí as relações de trabalho, que eram apenas assim aquilo que era parasitado pelo capital, passa a se organizar a partir da potencialização da extração de valor. Então, assim, a subsunção real é o momento em que, digamos assim, o que era parasitário se torna a finalidade, né, principal da coisa, né? Se torna o polo orientador. Então, o que eu estou dizendo? Assim, bem, a internet, você tinha lá os perfis, né? E ela se organizava assim. E o que as redes sociais fizeram? Vamos organizar um mercado, um negócio, a partir dos perfis sociais, dos perfis pessoais. E qual é a implicação disso, né? O que a gente vai ter é que não apenas enfim, a construção do perfil é uma situação em que não apenas a construção do perfil é a finalidade dos usuários, né? Porque assim, antes o que a gente tinha? A gente fez um perfil porque a gente queria se comunicar, porque a gente queria trocar ideia, porque a gente queria trocar, sei lá, militância, porque a gente queria trocar saberes científicos, porque a gente queria trocar fotos pornográficas, né? Com consentimento, claro. Enfim, a gente fazia perfis por causa disso, né? A questão a entrada das redes sociais, assim, enquanto empresas, ela vai modificar tudo, porque a gente vai ter uma situação em que não apenas a construção dos perfis passa a ser a finalidade, mas essa construção de perfis, por meio da coleta de dados, é a fonte de rendimento das empresas que constroem as redes sociais nas quais os perfis são construídos, né? Então, assim, o que a gente tem uma coisa bem interessante é que, na medida em que as pessoas estão refinando os seus perfis, né? Ou seja, enquanto a gente está meio que assim, esculpindo, né? Tipo assim, eu estou construindo a imagem que eu vou ser para o mundo, a gente também, involuntariamente, acaba produzindo uma série de informações sobre os nossos hábitos, sobre as práticas médias, que se você considera de um ponto de vista massa, ou seja, se você amplia a escala, as empresas conseguem ter informações muito úteis sobre mercado, né? Sobre o perfil de consumo das pessoas. Né? E esses dados que a gente produz e que a gente não vê, porque a gente só está de um ponto de vista singular, eles podem ser muito úteis para quem tem capital suficiente para pagar. Então, assim, uma coisa que é interessante, eu acho que assim, é o tipo de equívoco que é clássico da relação de fetiche que o Marx vai elaborar, enfim. Que, assim, é que você tem um certo equívoco na noção de perfil como finalidade. Porque, apesar da semelhança, né, de que, assim, ok, a fonte de valor, o que é a finalidade, é a construção do perfil, né? Mas, assim, o que nós enxergamos como valor dos perfis e o que as empresas enxergam como valor é um pouco equívoco, né? Ou seja, o usuário e a rede têm pontos de vista diferentes, né? Porque, assim, para a gente, do ponto de vista individual, o que é um perfil? E eu falo aqui, gente, e tudo que eu falo aqui é uma tentativa de entender isso de modo não moralista. Mas, assim, os perfis, eles são, eu acho que eles são vistos em termos de promessas, né? Ou seja, um perfil,
ele é sempre individual, é sempre uma promessa de algo, né? Algo que pode ser trocado. E assim, é claro, a gente pode ter uma visão cínica disso, né? Tipo assim, um influencer, ele vai fazer todo o seu perfil para que ele possa comercializar essa relação. Mas eu acho isso uma forma muito cínica e moralista de enxergar isso, porque, enfim, a existência de perfis não é assim o mal, né? A gente pode pensar em outra coisa, né? A gente pode pensar, por exemplo, se eu sou um militante político, se eu estou me organizando politicamente, eu preciso confiar nos outros perfis, né? Ainda mais se eu estou fazendo coisas que são, digamos assim, contra o Estado, né? Enfim, contra os poderes constituídos. Então, assim, antes de eu meio que compartilhar planos, projetos, ideias, eu preciso ver se essa pessoa com quem eu estou interagindo, se ela é confiável ou não. E o que é a confiança se não uma espécie de promessa, né? Ou seja, é também a possibilidade de você poder trocar algo, né? Então, assim, tentando não encarar a coisa de uma forma cínica, eu acho que o valor para o perfil, né, quando você é um perfil, é o perfil ele é valorizado a partir do que ele promete, ou seja, do que você pode trocar com ele, né? E deixar esse trocar de uma forma ambígua, né? E isso não coincide com o valor que as empresas vão enxergar nos perfis, né? É isso que eu acho que é interessante, né? Porque assim, os perfis dos usuários eles são uma promessa, né, do que a gente pode ser, né? Enfim, ele é não apenas o que a gente é, o que a gente foi, mas o que a gente pode ser. Eu acho que uma metáfora muito boa para entender como a gente analisa, enfim, essa avaliação dos perfis é um grande chavão que eu vejo muito em comentários sobre esportes americanos, né? Enfim, eu sou uma pessoa altamente colonizada, então eu consumo esportes americanos assim a um ponto que eu fico escutando podcast sobre eles assim. Eu não sou aquela pessoa que vai ficar assim, enquanto, enfim, eu escuto vários tipos de podcast, mas eu devo admitir que a maior parte dos que eu escuto são americanos falando sobre basquete, futebol americano, enfim. Eu estava hoje de manhã, não estava escutando café da manhã, como as pessoas, né? As pessoas, as pessoas devem escutar, né? Para se informarem. Eu não estava escutando, acho que é o do New Yorker também sobre o dia, não estava. Eu estava escutando locutores, comentaristas com posições progressistas, mas certamente muito pouco radicais para o meu gosto, comentando sobre basquete, comentando sobre os protestos no basquete, enfim. Então eu consumo isso. Então os meus repertórios meus repertórios são basicamente podcasts de esportes americanos e reality shows, os mais mocorongos possíveis, né? Enfim. Eu também consumo literatura para fingir que sou uma pessoa séria, mas aí de fato, né? Eu gosto. Mas por que eu estou falando isso? Porque não é só porque eu acho que filosofia e anedota têm uma relação íntima que as pessoas da filosofia têm vergonha. Não é apenas por causa disso. Mas também porque eu acho que a gente tem uma coisa que eu adoro, que a gente está, digamos assim, na, 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 no que eles chamam de off-season, né? Que é o momento em que o esporte não está sendo jogado, e aí que as pessoas estão negociando, né, contratações e tal. E aí uma coisa que ele sempre fala, assim, que é tipo um chavão, é tipo assim, você não paga um jogador, você não contrata ele pela produção que ele já fez. Você paga ele pela produção que ele ainda pode fazer. É isso que tem que ser avaliado, o potencial produtivo. Acho maravilhoso isso, porque isso também é a definição do Marx, do capital, né? Quando um capitalista contrata um trabalhador, você não contrata um trabalhador no que ele já fez, você contrata ele no que você pode fazer com a força de trabalho dele, né? Amo como o Marx ele tem um saber que atravessa fronteiras involuntariamente. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que a forma como a gente se relaciona com o perfil é também isso, né? São um conjunto de traços que não são apenas o que a gente fez, mas é o que a gente pode fazer, né? Então, assim, não interessa que se o que você quer obter são alianças políticas, amizade ou dinheiro, o que acaba acontecendo, eu acho, é que as redes delimitam o perfil como um espaço de potencial conversão para o usuário pelo tipo de promessa que ele tem em mente, né?
e que isso não vale apenas para convenções monetárias, né? Por exemplo, a gente vê isso nos perfis políticos, né, digamos assim, da internet. Eles amam marcar como eles já sempre disseram tudo o que está acontecendo. Aí eles, às vezes, postam um print deles falando uma coisa há 7 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás. Por quê? Eles não estão fazendo isso para meio que marcar que eles acertaram. Eles estão falando assim, gente, eu sou confiável. Olha só. É tipo como modelos climáticos, né? Modelos climáticos, pelo que uma vez uma pessoa, uma acadêmica genial, que é a Wendy Chung, que talvez eu traga ela aqui, se eu conseguir. Mas a Wendy Chung, eu vi ela fala de uma forma assim, eu vi uma palestra dela ao vivo e me apaixonei. Ela fala de um jeito assim incrível. E aí ela falava sobre como modelos de previsão de clima, eles funcionam. A Mariana está aqui, eu sei que você trabalha com isso, às vezes você pode até me dizer se eu estou falando besteira. Mas eles funcionam, pelo que ela falou, com base em uma... assim, o modelo é bom se ele consegue prever o passado. Quanto mais ele consegue prever o passado, mais o modelo é confiável, né? Enfim, então que você testa ele a partir dos dados passados para você ver se eles são bons ou não, né? E eu acho que esses perfis estão fazendo a mesma coisa, né? Eles estão vendo assim, bem, eu sou confiável, poxa. Eu consegui prever. Olha como é que o que eu fiz é confiável, né? Então eu vou continuar conseguindo prever. Eu sou um bom algoritmo, né? É isso que eles estão dizendo. Mas enfim, apenas para dizer que eu acho que o perfil tem esse elemento de promessa, né? E eu estou tentando não moralizar essa promessa, ainda que claramente vocês podem ter percebido que eu tenho muita preguiça com perfis políticos geralmente, né? Por uma série de razões. Para mim, a internet é um lugar, é um espaço de amizade, sobretudo, né? Mas aí eu tenho que pensar o que é filia e tal, isso aí são outros 500, daqui a 30 anos eu chego lá. Mas o tema da amizade é muito bom, mas infelizmente as soluções da filosofia são muito problemáticas, então eu não posso simplesmente adaptar elas como eu tento fazer com o tema do amor, que é uma outra coisa que eu tenho estudado. Mas enfim. Então, assim, só marcando esse caráter do que é valoroso para um perfil do ponto de vista do usuário, né? Vocês veem que estou falando, eu nem cheguei no texto da Tolentino, né? Mas já estou chegando lá, eu prometo. E o que é valioso para as empresas? Bem, aí é tipo assim, aquilo que a gente vê o dia inteiro na internet, né? As empresas de internet estão todas coletando seus dados, né? Tanto que hoje em dia, eu vou ser sincero, eu nem... Para que eu vou me importar se mais um aplicativo vai devassar a minha vida, sabe? Assim, eu não faço nada digamos assim, eu sou a média, né? Eu não sou um ativista político fazendo coisas perigosas. A minha vida é absolutamente banal. Então, assim, claro, acho que cada um tem uma situação específica, né? Eu acho que tem super situações em que o anonimato faz muito sentido, né? Mas para uma pessoa banal como eu, enfim, eu acho que mesmo que, por exemplo, né, eu tenho minhas posições políticas, né, que eu acho que são muito claras para quem está ouvindo, né? Enfim, eu tento não bem, eu tento não jogar elas para cima das pessoas quando eu estou na sala de aula por uma série de questões éticas e tal, né? Mas acho que também mesmo as pessoas que veem claramente as minhas posições políticas, elas veem que eu sou uma pessoa completamente inofensiva, né? Então acho que mesmo estando gravado essas aulas, eu fico assim, gente, eu não estou falando nada demais. Assim, eu não sou ninguém. É uma das maravilhas de não ser ninguém, né? Se eu fosse Sabrina Fernandes, por exemplo, aí talvez eu estaria super preocupado, né? Se eu fosse, tipo, alguns professores que realmente têm questões, né, que eu conheço, que já foram assediados, aí eu acho que todo cuidado de não querer visibilizar as aulas, de não querer fazer o curso de maneira assincrônica, de não ser gravado, aí eu entendo, né? Embora a maior parte dos professores dessa gloriosa instituição que é a UFRJ preciso admitir, francamente, que eu estou horrorizado com algumas das coisas que eu estou vendo da dificuldade que alguns professores estão criando. E talvez eu esteja, assim, né, tipo, querendo um biscoito pelo simples fato de que eu estou me disponibilizando a disponibilizar as aulas assincronamente, não obrigando os alunos a mostrarem a cara, né, porque isso é uma coisa que eu já vi, enfim. Desculpa, gente, eu preciso compensar a minha banalidade, porque eu tenho Luiz Leão, entendeu?
Então, não é que eu acredito na astrologia, mas é porque eu acho que a astrologia é uma forma de orientação também no mundo. E, e a Lua em Leão, ela diz para mim que eu quero ser amado, mas eu quero ser amado de uma forma absolutamente, tipo assim, da forma mais difícil. Eu não quero ser tipo a pessoa que tem Sol em Leão, que quer ser amado diretamente, né? Eu quero tornar difícil que as pessoas me amem. Enfim. Voltando para o perfil. Gente, eu sou um produto do meu tempo. Eu estou apenas justificando a minha existência com esse curso. Então, assim, qual é o valor do perfil para as empresas? Bem, isso é óbvio, né? As empresas, elas vão estimular a nossa participação nas redes sociais para que a gente se engaje, criando vários artifícios culturais, de design, algorítmicos, né? Para fazer a gente acreditar que a gente pode extrair algo dessas estruturas, né? E eu não estou dizendo que a gente não extrai, eu acho que a gente extrai. Às vezes a gente extrai coisas boas concordando com as estruturas, às vezes a gente extrai coisas boas resistindo às estruturas, às vezes a gente extrai coisas boas indiferente às estruturas. Todas as possibilidades. Eu não estou sendo moralista aqui, tá? Mas o fato é que o tipo de engajamento, se a gente vai ser um militante, se a gente vai fazer né, papos, né, chat wall, estabelecer amizade na rede, se a gente vai, né, criar uma carreira de influência, nada disso interessa, eu acho, para as redes, salvo o fato de que enquanto a gente está fazendo isso, a gente está acumulando dados, a gente está se emaranhando cada vez mais com isso e se visibilizando, enfim, no processo. Mas o que é interessante é isso, né? É que assim, pouco importa se eu sou para Frentex, se eu sou um esquerdista ou um conservador, se eu sou pró-aborto ou contra-aborto. O que importa é que eu me visibilize e que, a partir de um ponto de vista de uma escala que a gente não tem acesso, que é uma escala de massa, que certos padrões se tornem visíveis, né? Então, assim, as empresas precisam que a gente jogue esse jogo para que o jogo que elas jogam seja jogado. Isso que é uma coisa que eu acho que é interessante. Que você tem um equívoco, né, entre o valor que é extraído dos perfis, né? Então, assim, a construção de perfis, a especificação, o cuidado, as interações, tudo isso é fundamental para a construção de valor das empresas. Mas não porque elas estão interessadas nos nossos perfis específicos, e sim porque elas estão interessadas nos dados que os usuários produzem nesse movimento. Dados que podem ser comprados por outras empresas, enfim, ou que podem ser usados em situações de vigilância, de poder e blá, 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 blá. Todo esse lenga-lenga que vocês conhecem, né? Imagino que quem deve falar muito disso, né? Outro fator importante da minha personalidade, gente, é que eu sou uma das pessoas que leu o livro Como Falar de Livros que Você Não Leu. Eu fui uma das pessoas que li esse livro. Eu li esse livro, inclusive, esse ano. E uma das coisas que ele me deixou é ainda mais à vontade no fato de falar de coisas que eu não li. Porque, tudo bem, a gente faz isso o tempo inteiro. Mas eu não li esses livros, mas parece que livros que desenvolvem esses temas, né, é o livro do Tim Wu, que é Os Mercadores da Atenção. Eu não sei se esse livro tem em português, eu acho que não. Eu pensei em ler ele, porque eu vi ele comentado, mas aí eu vi, esse livro tem 500 páginas. Eu falei, nunca vou ler um livro de 500 páginas. Quem leu um livro de 500 páginas em 2020? Mas se vocês quiserem ler, vocês podem ler. E aí, sobre a questão da vigilância e do uso de dados, aí tem o livro da alguma coisa Zuboff, que é Capitalismo e Vigilância. Depois eu posso procurar isso e eu passo por vocês, se vocês me lembrarem. Que aí esse é mais difícil ainda de ler, porque não é um livro de um jornalista, é um livro de uma acadêmica, ou seja, né, uma página de um livro de um acadêmico é sempre 3 vezes mais lenta que a página de um livro de jornalista. E não, assim, os dois tipos de leitura são boas, tá, gente? Mas o tempo é... Soshana Zuboff. Obrigado, Agda. E esse livro é 700 páginas. Nunca vou ler isso. Eu queria muito, mas acho que nunca vou ler. Então, quem tiver interesse, ó, fica aí a dica para vocês. Se vocês quiserem fazer um trabalho também sobre isso no final do curso, sobre esses livros, aí é ótimo, porque eu leio esse livro por vocês, né? Tem um outro acadêmico que eu não li, mas esse eu realmente quero ler, que é o Robert Thaler, que ele tem uma teoria sobre a interpassividade.
que ele fala que tem várias estruturas que a gente faz, que a gente se engaja, que é meio que a crença delegada. E aí ele dá o exemplo da roda das promessas do budismo, que tem uma roda das promessas no budismo, que você põe a sua promessa e você fica rodando, né? Mas aí tem uma galera que paga para alguém rodar essa roda, para ela ficar rodando com a sua promessa enquanto você fica de boa, né? Então, e a gente faz várias coisas de prazer delegado, né? De a gente sentir prazer com alguém fazendo algo que a gente não tem saco de fazer, né? Então, se vocês quiserem fazer isso, eu não tenho nenhum problema, eu abraço abertamente essas estruturas do mundo moderno. Né? Mentira, gente, eu abraço criticamente. Né? Eu vi um meme que foi gerado por um bot, que é o futuro de tudo, que era assim, era aquele meme do Drake. Gente, eu tô assim, enfim, é porque eu acho que eu dormi pouco, aí eu tomei café, muito café. Mas era um meme do Drake que era assim, sabe aquele meme do Drake, aí ele tipo assim, meio que assim, aí depois ele assim, e aí era assim, eu gosto de memes. E aí tava ele tipo assim, aí o outro era, embaixo, né, no assim, eu não gosto de memes, mas eles são importantes para mim. E é exatamente essa a minha relação com a interpassividade também. E com a modernidade. Modernidade é importante para mim. Mas, enfim, não gosto da modernidade, mas ela é importante para mim. Enfim, eu fiz análise, então tudo bem ter contradições. Mas, enfim, eu tô fazendo toda essa volta para dizer que eu acho que, enfim, que é interessante, né? Que você tem essa sobreposição entre os interesses do equívoco, né, do valor dos perfis, porque eu acho que também é justamente isso que faz e que permite que a gente tenha uma realidade orientada a partir dos perfis. Né? O fato de que ganhos econômicos são elaborados a partir disso, mas que também nós, enquanto usuários, não entramos nessa relação simplesmente para enriquecer, né, o Mark Zuckerberg, o Jack do Twitter, sei lá, o dono das outras coisas. Na verdade, só tem duas pessoas do mundo, né, que é o Mark Zuckerberg e o Jeff Bezos. Né? Então, o fato de que a gente não está fazendo isso para eles apenas, né? Por exemplo, eu passo horas incontáveis baixando livros piratas e organizando a minha biblioteca para cultivar um perfil para mim que ninguém vai ver. Né? Ninguém vê as minhas pastas incríveis, todos os estudos que eu queria desenvolver que eu nunca vou levar adiante. Né? Mas é isso, mesmo quando a gente não está sendo, os dados estão sendo coletados, né? A gente acaba, essa construção do perfil é algo que acontece, né? Que tem a ver o quê? Com essa estrutura de quem a gente desejaria ser, né? Isso é um pouco, por isso que eu tenho um pouco de restrição em dizer que isso é causado pela internet, né? Eu acho que meio que assim, a internet ela meio que dá ocasião para a gente levar essa tendência que já estava presente, né? Enfim. Bem, então a gente tem essa situação, né, em que, sem problema, né, eu peço desculpa porque eu estendia mais do que eu queria falar, mas acho que é isso, né? Você pode enxergar. Ótimo, maravilhoso. Enfim, mas sem problema. Bem, então assim, já para... Vou tentar dar uma encurtada nessa parte, até porque justamente isso é material do texto, né? E eu meio que acabo fazendo mais um resumo alongado, né? Mas eu acho que essa estrutura que a gente tem, né, orientada por perfil, ela é bem interessante analisar ela para entender a nossa forma de desorientação atual. Por quê? Porque eu acho que ela também é uma forma de solução de orientação. Né? Então, assim, não é apenas que a gente fica perdido nas redes sociais. É que elas já são estruturadas de uma certa forma que é já um tipo de orientação. Uma orientação meio merda, né? A gente precisa dizer, né? Porque elas têm vários problemas, né? Mas, digamos assim, são preços que a gente paga em troca de, digamos assim, benefícios rápidos, né? É como a gente, por exemplo, dizer que uma analogia que eu pensei agora bem, na luta, um dos problemas da luta anticapitalista, anticapital dos trabalhadores é o quê? É que você faz a greve, porque o que é que está explorando os trabalhadores? É a situação deles terem que vender o trabalho deles. Mas aí o que você ganha com a greve?
Você ganha com a greve leis trabalhistas que diminuem a exploração. Mas aí é aquela coisa, né, que o Marx fala. A diminuição da exploração é uma forma de perpetuação da relação trabalhista-exploradora. Né? Por quê? Porque você vai estar mais confortável, blá, 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 blá. Então, o que eu acho que esses 5 elementos que a Tolentino vai elaborar são um pouco soluções, mas ela já trata de maneira ambígua, né? Mas acho que o que eu gosto dela é que ela também assim, não tenta, né, tipo, dar uma solução mágica no final, né? Ela meio que, tipo, eu faço parte do problema e tal, enfim. Acho que ela tem uma posição legal, né? Mas, enfim, é isso, né? Que você tem 5 posições, ela vai pegar 5 grandes efeitos dessa estrutura, em que não apenas a gente usa perfis para entrar na internet, mas que os perfis orientam, né? São a finalidade, né? A construção de perfil é a finalidade dessas redes, né? E é aquela coisa, você não precisa ter um perfil pessoal no Facebook ou na Amazon para isso não ter efeitos, né? Tipo assim, se eu... Enfim, isso é uma coisa que eu acho um saco, assim, né? Eu já saí do Facebook há alguns anos e me incomoda demais quando alguém vai fazer alguma coisa e a parada é tipo assim, é um link para uma live dentro do Facebook que você tem que ter um perfil, né? Eu fico assim, puta que pariu. Aí eu já falo, eu não queria ver isso mesmo, né? Então funciona como um filtro para mim. Mas ou o fato de que você, para alguns sites, você tem que estar cadastrado, enfim. Essa dinâmica de você ser associado a um perfil, isso já transcende o Facebook, né, e a Amazon. Mas, enfim, quais são esses 5 grandes efeitos, né, que eu vou tentar elaborar eles mais rapidamente. O primeiro é a distorção do senso de identidade, o encorajamento a segunda é o encorajamento da supervalorização das opiniões, a maximização do senso de oposição, a degradação da solidariedade e a destruição da noção de escala. Enfim, depois eu vou passar para vocês o texto, né, se vocês quiserem. Enfim, eu vou passar e vocês leem se vocês quiserem. E aí tem os comentários assim mais elaborados, né, das coisas que eu fico pensando, mas que eu vou passar um pouco assim de maneira mais rápida, né? Com relação à distorção do senso de identidade, que é uma coisa genial isso que ela, e inclusive vai ser o tema da próxima aula, né? Que é esse livrinho aqui do Goffman, né? Para quem já quiser ir lendo, tem um PDF na pasta. O capítulo eu vou indicar depois. O capítulo, na verdade, é o primeiro capítulo. Representações. A tese do Goffman é que a gente está sempre atuando, né? Ele vai tentar interpretar a nossa vida cotidiana a partir do teatro. Então, assim, a gente está sempre atuando e a gente não só está sempre atuando, como a gente está atuando para palcos diferentes. Ou seja, uma coisa normal, né? Quando eu estou entre a minha família, eu sou de uma forma, quando eu estou entre amigos, eu sou de outra forma, né? Enfim, por exemplo, não tem nenhuma razão para isso, né? Mas, assim, eu nunca bebo bebidas alcoólicas quando estou com a minha família. E não é que eu seja assim sou uma pessoa extremamente banal. Assim, eu bebo quando eu estou entre amigos, enfim, em situações sociais não com a minha família, normalmente, né? Não tem essa restrição, né? Mas é simplesmente uma coisa, é um papel que eu não consigo fazer em outro lugar, né? Enfim, quando você está no trabalho, você é de uma forma, enfim, você tem perfis diferentes, né? E além dessa coisa de você ter perfis diferentes, né, isso não é nada ruim, né? Isso é simplesmente o jeito que o mundo é. E é até bom, né? Porque assim, é horrível você ter que ser a mesma pessoa sempre, né? É uma das grandes desafios, inclusive, eu falo isso porque eu ofereci um curso sobre o problema do amor recentemente, e isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito, né? Um dos desafios de você ter uma relação amorosa, em que você está com a pessoa sempre, é que é muito fácil você ficar preso em um perfil só, né? De você se sentir meio limitado e incoerente quando você age de uma forma diferente. Enfim, eu fico sempre me lembrando também do Big Brother, da grande protótipo de millennial, que é a Manu Gavassi, falando sobre a importância de ser coerente, acima de tudo, ser coerente. Nossa senhora, gente, coisa insuportável ser coerente, assim. É claro que coerência é importante, mas até a incoerência tem o seu lugar, né? O meu critério exatamente, é a morte da ambiguidade.
Eu gosto muito do Confúcio, o filósofo chinês, e de uma leitura que um sinólogo, que é o François Julien, faz dele, que ele vai ler o Confúcio a partir do Aristóteles. Porque o Aristóteles fala assim, enfim, a virtude é o ponto médio, né? Então, assim, nem covarde demais, nem, jogado demais, né? A coragem é um ponto médio entre a covardia e o exagero, né? E aí o Confúcio fala assim, e aí o Julian falando do Confúcio, né? E o Confúcio é maravilhoso porque ele é isso mesmo, é tipo assim, sim, é importante o ponto médio, né? Por exemplo, se num dia eu quero encher a cara e no dia seguinte eu quero ser um santo, é isso que é a vida virtuosa, entendeu? A vida virtuosa é você se manter coerente nas suas incoerências, né? Então, é você aceitar que tem um momento para você ser coerente e um momento para não ser coerente, né? Então, mas assim, por que eu estou falando isso, né? Porque o Goffman também vai falar que tem uma coisa chamada o backstage, né? Os bastidores, que é o quê? Que é o momento em que a gente não está performando nada, ou em tese a gente está com a guarda baixa, né? E assim, a gente sente que isso acontece, né? Tipo assim, sei lá, se você está num momento acadêmico ou numa aula e você está lá todo tenso e tal, né? Aí quando acaba a aula, você vai conversar com o professor, ou com seus colegas, é uma coisa mais relaxada. Ou se você está no trabalho, você se comporta de uma forma, e aí fora do trabalho você se solta, né? A morte da vida é quando o ambiente de trabalho se torna um ambiente de brincadeira, né? Quando o ambiente de ensino se torna um ambiente de brincadeira. Por quê? Porque justamente você perde a fronteira que te permite variar, né? E nem que ser outras pessoas, porque também tá num ambiente apenas jocoso e não sério o tempo inteiro é um saco, porque às vezes você precisa trabalhar, às vezes você quer trabalhar, às vezes você quer estudar, às vezes você quer estudar a fala da pessoa, escutar a pessoa falando, né? Então, assim, o que o Goffman vai falar é que, assim, essa capacidade de variar e essa capacidade de relaxar sobre a máscara, tudo isso é interessante, né? Mas por que a coisa complica na internet? Porque se a gente pode variar o público quando a gente está, tipo assim, né, indo de um lugar para o outro, a gente não larga o celular, né? E a gente está sempre indo para o mesmo lugar. Então, assim, a gente fica sempre... São duas coisas que a Tolentino fala, que eu vou tentar marcar elas brevemente, né? Primeiro, que... bem, o fato de que nossos dados estão sendo coletados o tempo inteiro e que tudo está sendo meio que... Assim, a internet tem uma estrutura que não apenas os nossos dados são coletados, como os nossos dados são refletidos numa imagem média, né? Então, tipo assim, não importa o site que eu vá, o Google Ads, assim, da barra lateral, vai sempre mostrar os livros que eu procurei na estante virtual. Sempre. Eu estou sempre constantemente assombrado, e é sempre da estante virtual. Eu sou constantemente assombrado pelos livros que eu procuro na estante virtual. Sempre. Então, assim, mas assim, além disso, que é uma espécie de reflexão visível, tem toda aquela coisa, né, das notícias que vão aparecer para você, dos tweets, dos comentários, dos posts que vão aparecer para você. Tudo isso vai cada vez mais fazendo o quê? Produzindo, pela reflexão, uma imagem média de você, né? E uma imagem média, eu falo entre aspas, por quê? Porque ela é um cálculo de dados que é simplesmente a previsão, né, do que você fez, né? Ela é uma previsão aplicada ao passado também, né? Eu imagino. E claro que muitas vezes ela vai acertar, porque, porra, são dados que têm a ver com você. Mas isso não capta, né, justamente a nossa negatividade, né? Enfim, é um momento aí que a gente precisa virar hegeliano também, né? E valorizar o negativo. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque, bem, antes a gente podia variar de perfis, mas agora a gente está o tempo inteiro tendo que ver, refletido, e a gente se acostuma a nos ver enquanto uma imagem estática, né? Mas não é apenas isso. Quando a gente vai falar na internet, e isso é uma das coisas horríveis que tem na internet, algumas fronteiras se tornam invisibilizadas, né? Elas às vezes existem, mas às vezes elas são, pela estrutura, invisibilizadas, né? Ou seja, o fato
de que quando você está na internet, você está sempre potencialmente falando com todo mundo, né? Então, assim, e tem gente que faz isso, né? Assim, sobretudo nessas redes de opinião, né? Tipo Twitter e Facebook. As pessoas falam como se elas estivessem pontificando para... E não apenas elas falam, como elas esperam, né? É sempre essa coisa assim, do tipo assim, por que eu não sou escutado mais, né? Uma pessoa uma vez veio me dizer para mim que ela fica chateada com o Facebook, porque o Facebook começou a esconder os posts dela. E aí as pessoas não estavam mais engajando tanto com os posts dela. E eu ficava pensando assim, meu filho, quem você acha que você é? Tipo assim, eu ficava só pensando assim, gente, você é, assim... Enfim, gente, a gente interage com pessoas assim, né? Eu só ficava pensando assim, você é mala, sabe? Você... Enfim, né? As pessoas... Esse é o problema, entendeu? É bom ter lua e leão, não só em leão, tá, gente? É isso que é importante de ter. Mas... Não, que isso, não peça desculpa, não. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque você tá sempre no mesmo palco. E se você tá sempre no mesmo palco, você é sempre potencialmente um personagem, né? Então, assim, é aquela coisa, isso fica visível na coisa mais mocoronga, né? Tipo assim, o seu empregador, ele vai olhar as suas redes sociais. Então, as suas redes sociais, já que você já sabe que isso vai acontecer, você precisa se comportar de uma certa forma. Então, você também, pela invisibilização de fronteiras, acaba também homogeneizando quem você é, né? E aí você tem sempre aquelas pessoas babacas que falam assim: ah, mas essas são as regras da internet. Você não devia, você devia aceitar elas e tal. E, enfim, você não devia reclamar disso. Mas eu acho que aí tem uma coisa, enfim, que eu não vou elaborar, mas apenas um comentário, é que eu concordo com a Tolentino e tal, mas eu acho que também existem também palcos, mas eu acho que os palcos são determinados de forma diferente, né? E uma forma que eu vejo isso, assim, eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Eu já fui cancelado na internet, mentira. Assim, de certa forma, eu já fui esculachado por um influencer, e eu acho que tem a ver com o fato de que o influencer não levou a sério, né? E assim, depois eu conheci esse influencer, percebi que era uma pessoa muito agradável na vida real, né? Era uma pessoa com quem eu conversei. Eu não falei para essa pessoa que ela tinha me esculachado para 100 mil seguidores, mas porque, enfim, eu sei que ela usa a internet de forma diferente que eu, né? Eu tinha feito uma brincadeira com coisa horrível, né? E aí as pessoas ficaram zoando, né? Enfim, eu falei, eu fui zoar uma arte de um curso que ela ia dar, que essa influencer ia dar, e, e aí eu falei assim, era uma arte horrível, horrível. E assim, gente, eu não sou ninguém. E é ótimo não ser ninguém. Então, assim, eu fiz uma brincadeira. E eu ainda falei que isso não é nada crítica ao curso e tal, né? Enfim, que o curso deve ser ótimo. Porque eu já estou sempre querendo me precaver do esculacho. E aí foi maravilhoso esse dia, porque as pessoas fizeram... Assim, foi um dia que foi muito alegre. Porque todo mundo fez várias piadas incríveis sobre essa arte. Eu ri demais. Mas aí alguém linkou isso, essa grande brincadeira, para a influência. E a influência que tinha 1000 vezes o número de seguidores que eu tinha, né? Ela acabou meio que me jogando para os leões, né? Vieram algumas pessoas me xingar. Enfim, fiquei um pouco chateado durante 24 horas. E, e aí depois passou, né? Depois eu conheci ela, vi que ela era uma pessoa gente boa. E aí o meu amigo falou para ela que eu também sou um usuário heavy user de internet, que nem ela. Eu fiquei morrendo de medo dele falar que eu era, que ele sabia, que ele sabia, né? Ele tinha até se proposto para intermediar a relação entre a gente, mas não tinha nada a ver, né? Porque eu não sou ninguém. Mas o que eu fiquei pensando aí, né? Que existem algumas fronteiras também, né? É tudo livre, mas é aquele negócio, né? O fato de que as pessoas têm usos diferentes acaba às vezes estabelecendo fronteiras, né? Por isso que eu acho um absurdo esse ato, né? De tipo assim, quando um influencer pega uma pessoa que fez um comentário que ninguém vai ver e meio que joga pro mundo, né? Enfim, eu acho que tem uma coisa antiética aí, mas isso aí é outro papo. Mas o que eu quero dizer é que, bem, não apenas a gente tem a nossa identidade refletida, como a gente também acaba meio que assim, não tendo tempo para descanso ou para variar as personas, né?
E às vezes a gente acaba até acreditando que a gente é isso, né? Eu acho que esse, na verdade, é o grande erro de quem tenta usar a internet, é acabar virando um personagem. E é claro que você acaba virando um personagem, porque nós somos os personagens, né? Tudo bem, mas eu acho que o problema é você tentar dar um padrão de coerência, sabe? Enfim. Enfim. Diga ou não, uma vez eu vi uma pessoa falando isso, eu achei assim, gente, era um cara que é tipo um semi-influencer, né? Sabe aquelas pessoas assim que não são influencer, mas influenciam pessoas, né? Tudo bem. E aí ele comentou uma matéria sobre o RPG. E aí ele falou assim, ele comentou, fez alguns tweets e tal. Aí ele comentou assim, poxa, tem várias coisas que eu... E o cara nem ganha dinheiro com isso. O que é mais engraçado. Ele é um professor universitário, ele não precisa de nada disso. Não é nada. Enfim, ele... Aí depois ele comentou várias coisas sobre essa coisa de RPG, e depois ele falou, não comento muito disso porque as pessoas que me seguiram, elas não me seguiram por causa disso, então eu tento ficar nos assuntos que as pessoas pelas quais elas me seguiram. E eu só fico pensando assim, gente, que horror isso. A internet já é um lugar horrível e você fica se policiando conscientemente ainda por cima. Tudo bem você se policiar involuntariamente, né? Nós não somos... Não controlamos, né, os algoritmos, mas você chegar no nível que você fala, não vou ficar fazendo um shitposting aqui sobre RPG porque os meus seguidores querem apenas ouvir falar de análises infindáveis e intermináveis e chatíssimas de análise de conjuntura. Por favor, faça suas análises de RPG agora. Mas, enfim, o que então é importante? Eu acho que fica se cristalizando uma imagem. Isso leva ao segundo ponto, né? Eu vou tentar ser mais rápido. Que essa cristalização é a partir do quê? Bem, o que a gente faz na internet? Foi o que eu falei, né? A gente lê, reproduz e produz. Então, o nosso perfil é basicamente o quê? É a opinião, que é a pior coisa do mundo, né? Mas, assim, opinião, eu acho que não é simplesmente, tipo assim, né, pontificação. Isso é o que mais tem, né? Mas, assim, você criar digamos assim, ficar postando as fotos das suas viagens no Instagram, isso também é uma forma de opinião, né? Para usar outra palavra, né? Eu vou falar de doxa, né? Para fingir que eu estou falando de outra... Para ampliar o escopo, eu vou usar uma palavra grega, né? Que é a doxa, que é a opinião dos gregos, né? Então, eu vou dizer que você tem uma supervalorização da doxa, né? Que é o quê? Que é do seu ponto de vista. Né? E o que você faz na internet? Você amplia, reproduz, dá voz, dá lugar ao seu ponto de vista. Mas a Tolentino, ela não apenas fala isso, como ela fala uma coisa interessante e que eu acho que é bem importante mencionar. Né? Enfim, eu acabei de ver que eu escrevi muito sobre esse tópico aqui, mas se eu elaborar mais, aí coitado, aí vai ser tipo meio-dia. Mas basicamente o que a Tolentino faz, que eu acho que é interessante, é que ela diz: não é que a gente faz isso porque a gente quer também, né? É o que eu falei, eu acho que isso já é uma solução a um mundo desorientado. Que é o quê? Cara, a gente não tem tempo para fazer porra nenhuma. E você, tipo assim, fazer ações políticas reais, no sentido de se organizar, nem que seja pela internet, isso dá um trabalho, exige tempo, exige concentração, exige você, às vezes, ficar em reuniões de 3 horas. E você, pior. O pior não é você ter uma reunião de 3 horas e sentir que ela foi horrível. Porque aí você pode se confortar com o fato de que você estava numa reunião inútil. O pior de tudo é que eu estou envolvido num projeto, né, que é um projeto, se vocês quiserem ler mais sobre, eu acho que é um projeto bem legal, que é o Instituto de Outros Estudos, que é um projeto sobre sofrimento acadêmico, né, enfim, sobre sofrimento acadêmico na universidade. Outrosestudos.com. Mas, enfim, o pior é sair de reuniões da galera do IOI e ver que a reunião foi útil. Porque você fazer uma reunião de 2 horas cansativas e ver que ela é útil, significa que, tipo assim, é isso que eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho que me engajar continuamente nas coisas, né? Mesmo que seja pela internet, né? Mas geralmente não é pela internet, enfim. Mas aí quando você está nas redes sociais, é tudo descontínuo e você pode caber tudo no seu dia de trabalho, né? Você pode ficar tendo conversas intermináveis no Zap, você pode ficar, tipo assim, trabalhar 5 minutos e aí depois, né? É aquela coisa do nosso cérebro ser lentamente pulverizado
e conseguir apenas picotar a atenção. Então, assim, eu acho que a opinião, ela também acaba ganhando espaço, eu acho que a Tolentino fala isso, né? Porque a gente está numa situação em que a gente não tem espaço para fazer algo que seja mais do que minha opinião. Só que qual é o problema? É que aí, como a gente já está numa rede social que o perfil é o principal, e a gente está numa situação em que a gente não tem tempo, irmão, então aí a opinião acaba sendo a forma de ação, né, política, né? E aí a gente vai supervalorizando o que é a minha opinião. E aí acontece uma coisa, todo mundo tem que dar a sua opinião. É horrível isso. Eu acho um saco, né? Tipo, todo dia. Outro dia as pessoas estavam discutindo sobre a hierarquia de transa. Porque uma pessoa resolveu falar que ela transa muito e aí isso leva ao segundo problema, que é a maximização do centro de oposição. Eu vou usar esse caso porque esse caso me estressou demais, porque é uma imbecilidade. Que era uma pessoa resolveu falar na internet que pessoas que transam pouco com poucas pessoas transam mal. Tudo bem, todo mundo tem direito à sua opinião, independente. Eu não estou entrando no mérito se é verdade ou não. Mas aí a pessoa fala, gente, eu não estou julgando ninguém, tá? Porque as primeiras reações foram, como é que você está dizendo isso? Não é possível. Aí depois ela fala, gente, vocês estão ficando putos, porque eu estou dizendo que vocês transam mal. Só que aí ela fala assim, peraí, cada um tem a sua transa do jeito que quiser, ou você está julgando ela mal? Enfim, a pessoa ficava nessa coisa inconsistente, mas o que está acontecendo aí é uma maximização da oposição, que é o quê? Que é, primeiro, bem, a gente está perdido, desorientado. Qual é a forma fácil de você se orientar? É você dividir o mundo entre bons e maus, né? A oposição é uma forma muito fácil de você filtrar o mundo. E assim, várias vezes é uma forma muito útil, né? Não estou dizendo que isso é ruim, né? Tipo assim, se a gente pega, por exemplo, uma das questões que enfim, está no momento, porque é uma das opressões invisibilizadas, mas que tem ganho mais espaço, né? Que é a violência policial. Se você é uma pessoa negra, assim, você filtrar de maneira rápida e simples, policiais vão escrotizar. Então, assim, eu vou ter uma atitude diferente rapidamente. Se você encarar policiais como maus automaticamente, é uma forma de você se localizar no mundo que, enfim, nem todos os policiais são assim, né? Mas, enfim, para quem está, enfim, alvo de uma política de extermínio, enfim, blá, 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 isso é uma forma de você se orientar rápido e que faz sentido, né? Agora, por exemplo, quando você faz essa coisa de... tem as pessoas que transam mal e as pessoas que transam bem, aí você tem que se perguntar, né? Puta que pariu, né? Qual é a utilidade desse tipo de oposição? Aí você percebe, né? Bem, a gente está num mundo de perfis e, bem, saber quais perfis eu devo prestar atenção, isso é uma forma rápida, né? E você tem 3 informações que você extrai aí. Aliás, você tem 3 reações que você pode extrair daí. Concordo com essa pessoa, discordo dessa pessoa, ou o que é a minha posição, que é a pessoa está binarizando a situação, então eu não quero saber dela, né? Então, assim, é uma forma fácil de orientar. Eu não quero saber dessa pessoa. Eu silenciei essa pessoa, né? Porque puta que pariu. A pessoa estava simplesmente, enfim, ela, voluntariamente ou não, ela estava se promovendo na internet, né? E o que eu acho que é uma coisa que acontece, né? Enfim, nem sempre isso é voluntário, mas essa binarização, qual é o efeito dela? É uma coisa que a gente vê. A pessoa faz uma simplificação e aí outras pessoas ficam putas porque é uma simplificação. Só que ao invés das pessoas ignorarem, elas acabam respondendo. Só que na infraestrutura das redes, isso acaba amplificando, né? Então, assim, é uma estrutura que dá certo para se orientar e para você ganhar valor, né? Então, assim, não é uma questão só de... enfim, estou tentando não moralizar, mas eu acho que isso é uma tentativa de se localizar. O problema é que numa sociedade orientada a partir da construção de perfil, isso acaba virando sempre uma pauta, né? Tanto que você teve aquele programa horrível da CNN Brasil,
que é o grande debate, que é literalmente você pegar qualquer assunto e dividir em dois, né? Enfim, qual é um dos efeitos disso também, né? Eu não vou falar, né? Eu escrevi até em alt caps para marcar o meu nojo, né? Mas assim, eu não vou falar em termos de polarização, né? Mas essa binarização que a Tolentino vai descrever, ela acaba ocasionando uma degradação da solidariedade. Por quê? É só a gente ver, né? Hoje em dia a gente tem homens reclamando, achando que tem uma invasão feminista acontecendo, né? Que é o caso que a Tolentino menciona, né? Ou pessoas achando que políticas afirmativas estão roubando o lugar dos brancos. É claro que essas reclamações existiram antes, isso não é nada novo. Mas o fato de que a internet põe em contato uma massa de pessoas e uma massa de pessoas organizadas a partir de identidades faz com que identidades que eram antes apenas normalizadas, né, e tomadas como normal, tipo ser branco, ser homem, ser heterossexual, enfim, ser cis, ser, enfim, classe média, que isso acabe virando uma identidade, né? Assim como ser negro, ser mulher, ser gay, ser trans, ser pobre, ser trabalhador, enfim, na maneira como essas identidades eram, né? Que era o quê? Que eram identidades que se constituíam para furar uma opressão, né? E o que acontece? A internet meio que permite que essas pessoas se juntem e permite que elas se organizem a partir dos seus predicados, né? E aí você consegue ter essas situações esdrúxulas em que camadas opressoras reivindicam o direito de reproduzir as suas práticas opressoras, né? Isso é uma espécie de degradação da solidariedade, né? Mas não apenas isso. E esse é outro ponto que a Tolentino marca. É que como a gente está num mundo orientado por perfil, como é que a gente presta solidariedade se a gente é um perfil? A gente dá uma opinião, a gente comenta, a gente dá visibilidade, a gente declara apoio, a gente retuita. São todas formas que acabam valorizando o nosso perfil por associação. E aí, não é que a gente não valoriza também o perfil do solidarizado. Ele, às vezes, é solidarizado. Às vezes, ele tinha antes, sei lá, 1.000 seguidores e agora ele tem 10.000 seguidores. Mas, às vezes, ele estava fudido numa situação e ele precisava, sei lá, de auxílio financeiro e ele continua sem o auxílio financeiro. Eu estou dando um exemplo bem liberal de solidariedade, mas enfim, né? E aí você fica assim, tipo, todo mundo ganhou, mas todo mundo ganhou naquela situação, né? O que motivou a solidariedade, né, que às vezes era, sei lá, uma necessidade econômica, isso não foi endereçado, mas como todo mundo ganhou seguidor na situação, como o cara ganhou espaço, foi chamado para falar, enfim, pôde contar sua história, aí todo mundo sente que ganhou. Mas assim, não ganhou, né? E eu acho que, só para fechar, né, isso leva ao último ponto, que é que ela fala, né, que é uma destruição da noção de escala. Por quê? Porque as estruturas, né, elas são construídas a partir dos perfis, né? Elas são orientadas pelos perfis. E uma das coisas que faz parte dessa estrutura é que reflita a nossa existência, né? Então, o que vai acontecer? Vai aparecer coisas não apenas que refletem a sua existência, mas coisas que você vai se engajar. E aí tem aquela frase do Mark Zuckerberg que a Tolentino vai destacar, né? Que eu quero que o cachorro morrendo na sua rua seja mais importante do que um tsunami acontecendo na Tailândia, né? E o que acontece é isso, né? O mundo vai ficando cada vez mais talhado ao seu tamanho. E tudo bem o mundo ser talhado ao seu tamanho, porque, enfim, é difícil, né? Tipo, tem informação pra caralho na internet, né? E os seus interesses é uma forma de você orientar, uma forma útil de orientar as informações que chegam a você, né? Peraí. Então, isso não é um problema, né? Em si, né? O fato de que as coisas ficam talhadas ao seu tamanho, né? O problema, eu acho, é que elas não apenas ficam talhadas ao seu tamanho
na medida que invisibilizam outras coisas, como as outras coisas todas, elas começam também, que é o que eu falei, né? Cara, tem muita tragédia hoje em dia. Todo dia tem uma tragédia, todo dia morre alguém, todo dia tem uma coisa horrível na internet. Tudo isso fica facilmente acessível. E qual é o problema? Eu acho que ocorre uma dupla banalização da escala. Que é o quê? Que é não apenas assim as coisas de escalas maiores, né? Tipo as tragédias que acontecem no mundo, ficam escondidas porque elas ficam repetidas, mas o fato de que a gente está tão acostumado a uma escala pessoal, a uma escala reduzida, isso acaba desacostumando a gente a ver as outras coisas e meio que dimensionar elas. Porque assim, no mundo cotidiano, às vezes a gente meio que acaba tendo que navegar entre escalas diferentes. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que lidar com dramas cotidianos, às vezes a gente lida com dramas comunitários, às vezes a gente lida com dramas mundiais. Né? Não é que a gente consegue lidar com todas as escalas, e não é que a gente lida bem com todas, mas assim, a gente meio que navega entre as escalas. Agora, com o fato de que a gente está acostumado cada vez mais a ter tudo na nossa medida, isso acaba complicando, invisibilizando tudo que está fora dessa escala. Né? Então a gente fica o quê? Com o nosso senso de escala de torcida. A gente fica mais difícil a gente se pôr no lugar de escalas que sobrepõem a nossa escala. Isso é uma situação gravíssima no momento que a gente tem uma coisa que foge completamente das escalas, que é a crise ecológica. Né? A crise ecológica, uma das dificuldades dela é o problema de escala. É que ela acontece numa escala que é absolutamente invisível para a gente, enquanto seres humanos, né, finitos. Né? Enfim. Gente, eu vou... Bem, isso é o que eu tinha, né? Já falei mais do que eu queria. Vou parar a gravação aqui e aí, se tiver algum comentário, a gente pode